Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 11 de dezembro de 2018. Poluição mata 633 crianças por ano no Brasil, aponta a OMS. Pelo menos 633 crianças menores de 5 anos morrem por ano no Brasil vítimas de complicações relacionadas à poluição, segundo o levantamento divulgado dia 29/10, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com dados de 2016. Em todo o mundo, o número de crianças dessa faixa etária vítimas do problema chega a 543 mil. Segundo a OMS, 93% das crianças e adolescentes do mundo, equivalente a 1,8 bilhão de pessoas, respiram diariamente ar com nível de poluição capaz de colocar a saúde em risco. As partículas tóxicas provocam ou agravam problemas respiratórios que, em alguns casos, podem ser fatais. Segundo especialistas, o impacto do ar de má qualidade tem início já na gestação, com o aumento da probabilidade de mulheres darem à luz prematuramente. Desde o desenvolvimento fetal, a criança já sofre os efeitos da poluição. O poluente é muito nocivo para a saúde, porque o efeito não é só respiratório, é sistêmico, entra na árvore respiratória, chega ao alvéolo, onde tem a troca gasosa, e entra na circulação, causando efeitos nas artérias e no coração, principalmente. Na gestação, leva a infartos na parte circulatória da placenta, o que diminui o aporte do oxigênio, podendo causar partos prematuros e até morte fetal, explica a patologista clínica Evangelina de Araújo Vormitag, que é diretora de Responsabilidade Social da Associação Paulista de Medicina e diretora do Instituto Saúde e Sustentabilidade. Outro aspecto que prejudica nessa fase da vida, especialmente entre as crianças mais novas, é o fato de o sistema imunológico ainda estar em formação. Com isso, tem menos chances de se defender contra esse mal tóxico, afirma a médica. Doenças como alergias, asma, pneumonia e câncer infantil estão entre os problemas de saúde citados pela entidade que podem ter como causa o contato com os poluentes. Com 1 ano e 10 meses, Arthur já sente os efeitos nocivos da poluição. Diagnosticado com rinite alérgica, o menino, morador da zona leste da capital paulista, tem crises no período de clima seco, quando os poluentes ficam mais concentrados. Na última crise, o problema evoluiu para infecção na garganta e no ouvido. Ele teve de tomar antibiótico 15 dias, conta a mãe do menino, a advogada Monize Tecer, de 32 anos. Independentemente do clima, a mãe estabeleceu uma rotina de cuidados para evitar complicações na saúde do filho. Faço lavagem nasal 2 vezes por dia nele. Temos inalador, vaporizador, tiramos tapetes de casa e não deixamos bichos de pelúcia no quarto dele. Outros riscos: a exposição aos altos níveis de poluição também aumenta os riscos de doenças crônicas, como as cardiovasculares, e pode afetar o neurodesenvolvimento e as habilidades cognitivas. Segundo a OMS, peculiaridades das crianças fazem com que elas se tornem mais vulneráveis aos efeitos da poluição, como respirar mais rápido do que os adultos, fazendo com que a absorção de poluentes seja maior, e viver mais perto do chão, onde essas partículas se concentram. Isso em um momento em que seus cérebros e corpos estão em desenvolvimento.
O contato com a poluição dentro de casa, por meio de fogões a lenha e equipamentos de aquecimento e iluminação que utilizam combustíveis poluentes, como o querosene, foi lembrado pela entidade, que defende que sejam criadas políticas para que a população utilize tecnologias livres de poluentes para cozinhar, iluminar e aquecer suas casas. Claramente precisamos acelerar a mudança para fontes de energia mais limpas. Precisamos fazer com que a população tenha acesso a combustíveis limpos. Provavelmente o mundo precisa reduzir drasticamente a grande dependência de combustíveis fósseis, declarou nesta segunda a diretora do Departamento de Saúde Pública da organização, Maria Neira. Para proteger os filhos dos efeitos da poluição, as recomendações para os pais são evitar andar em casa com calçados usados na rua, umidificar o ambiente e hidratar as vias aéreas das crianças, segundo Marcelo Otsuka, infectologista pediátrico do Hospital Infantil Darcy Vargas, ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. E o aleitamento materno é fundamental. É um dos grandes mecanismos de defesa na primeira infância, porque melhora a imunidade e ajuda no desenvolvimento da criança. Os pais também devem garantir uma dieta saudável, com alimentos de boa procedência e evitar os produtos industrializados. A OMS orienta que escolas e playgrounds sejam instalados longe de locais como vias movimentadas e fábricas. Manifesto. Na primeira quinzena de outubro, cerca de 30 mil médicos da Associação Paulista de Medicina lançaram o manifesto Um Minuto de Ar Limpo para abordar a necessidade de reduzir a poluição no ar para frear o aumento de doenças ligadas ao problema em São Paulo. Os médicos demonstram preocupação com a saúde da população, pois, de acordo com uma projeção do Instituto Saúde e Sustentabilidade, se a poluição se mantiver a mesma deste ano até 2025, na região metropolitana de São Paulo, são estimadas 51.367 mortes e 31.812 internações públicas por doenças respiratórias, cardiovasculares e câncer de pulmão. O documento brasileiro foi apresentado na terça-feira, 30/10, durante a realização da primeira Conferência Global da OMS sobre Poluição do Ar e Saúde, em Genebra, na Suíça. No livro Após a Tempestade, o Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, esclarece que ecólogos de todo o mundo preocupam-se, na atualidade, com a poluição devastadora, que resulta dos detritos superlativos que são atirados nos oceanos, nos rios, lagos e terras inúteis circunjacentes às grandes metrópoles, como o tributo pago pelo conforto e pelas conquistas tecnológicas, desde os urgentes ingredientes e artefatos para a sobrevivência, as indústrias bélicas, as de explorações novas, as de utilidade que atiram fora centenas de milhões de toneladas de lixo, óleos e resíduos em todo lugar. Além dessas, convém recordarmos a de natureza sonora, dos centros urbanos, produzindo distonias graves e contínuas. Os mais pessimistas, porém, prevêem a possível destruição da vida vegetal, animal e hominal como efeito dos excessivos restos produzidos pelos engenhos de que o homem se utiliza, e logo esmagarão após transformar a terra num caos. Mais grave, demonstram os técnicos no assunto importante, é a poluição atmosférica. Graças a substâncias venenosas que são expelidas pelas fábricas em forma de resíduos,
pelos motores de explosão a se multiplicarem fantástica, insaciavelmente, e os inseticidas usados para a agricultura, voluptuoso e desconcertado por desvarios múltiplos do homem, as máquinas avançam, dirigidas pela inconcebível ganância, desbastando reservas florestais, influindo climatericamente com transformações penosas nas regiões. Então, vencidas, o espectro de calamidades não imaginados ronda e domina com segurança muitos departamentos ambientais ora reduzidos à aridez. Cifras assustadoras denotam o quanto se desperdiça na inutilidade, embora elevada a estatística chocante dos que se estorcegam na mais ínfima miséria, rebocando-se na coleta dos montes de lixo, à cata de destroços de que possam retirar o mínimo para sobreviver, comprovando que no galvanizar das paixões, o homem moderno, à semelhança de Narciso, continua a contemplar a imagem refletida nas águas perigosas da vaidade e do egoísmo em que logo poderá asfixiar-se, inerme ou desesperado. No entanto, irrefletido, impõe-se exigências dispensáveis, a que se escraviza, complicando a própria situação dos demais usuários dos recursos da generosa Mãe Terra. Nesse panorama deprimente, e para sanar alguns dos males imediatos e outros do futuro, sugestões e programas hão surgido preocupando as autoridades responsáveis pelos organismos mundiais, no sentido de serem tomadas providências coletivas e salvadoras urgentes. Algumas já estão sendo postas em prática, embora em número reduzido, tais o reflorestamento, a ausência de tráfego com motores de explosão em algumas cidades uma vez por semana, a tentativa da industrialização do lixo, com aproveitamento de energia, adubos e outros, controle no uso de pesticidas na lavoura, técnicas não poluentes com o fim de gerar energia, as áreas verdes nas cidades, a segurança por meio de controle das experiências nucleares. A fim de ser evitada a contaminação, afirma-se que por onde o homem e a civilização passam ficam os sinais danosos da sua jornada, em forma de aridez, destruição e morte. As grandes nações materialmente estruturadas e guindadas a ápice pela previsão futurológica de mentes e computadores que prometiam tudo resolver, fazendo soberbas e vãs as criaturas, foram surpreendidas, há pouco, pelas consequências gerais da própria impetuosidade, no resultado da guerra no Oriente Médio, fazendo-as parar e modificando, em muitas delas, as estruturas e programas, previsões e soberania pelas exigências do despetróleo, em que estabeleceram as bases do seu poderio e das suas glórias, decepcionadas, atônitas. Algumas tiveram a economia abalada, padecendo crises que resultaram do gravame geral, modificando a política interna e externa, num atestado de nulidade quanto aos compromissos humanos assumidos, a segurança e precariedade das humanas forças. Como resultado, apressam-se as negociações internacionais por acordos diplomáticos e conchavos político-econômicos, enquanto a fome, campeando desassombradamente, confirma a falência dos cálculos e das fantasias materialistas, visivelmente perturbadas no testemunho dos seus líderes em convulsas transações com que tentam reequilibrar o poderio avassalado, quando, não, perdido, o poder de um dia, qual efêmera glória, sempre muda de mão e local, fazendo oscilarem, mudarem de rumo os interesses e supostas proteções, fruto, indubitavelmente, de uma poluição descuidada de natureza moral. A força e a grandeza de alguns povos até há pouco mandatários da terra cederam lugar aos potentados reais,
que se demoravam desconsiderados as exigências da fome ameaçadora e voraz o situou como as legítimas potências que são disputadas, após o Deus negro, o arroz, o trigo, o milho e o sorgo, cujos celeiros, quase vazios no mundo, deles necessitam com urgência para a sobrevivência dos seres. Todavia, o homem ingere disparate mais terrível poluição. Venenosa quão irrefriável graças ao cultivo de lamentáveis atitudes em que persevera e se compraz. Referimos-nos à poluição mental que interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro, estando a Terra vitimada pelo entrechoque de vibrações, ondas e mentes em desalinho, como decorrência do desamor, das ambições desenfreadas, dos ódios sistemáticos. As funestas consequências se fazem presentes não apenas nas guerras externas e destrutivas, mas também nas rudes batalhas no lar, na família, no trabalho, nas ruas da comunidade, no comportamento. Intoxicado pela ira, vencido pelo desespero que agasalha, foge na direção dos prazeres selvagens nos quais procura relaxar tensões, adquirindo mais altas cargas de desequilíbrio em que se debate. A poluição mental campeia livre, favorecendo o desbordar daquela de natureza moral, fator primacial para as outras que são visíveis e assustadoras. O programa, no entanto, para o saneamento de tão perigoso estado de coisas, já foi apresentado por Jesus, o sublime ecólogo que em a natureza, preservando-a, abençoando-a, dela se utilizou, apresentando os métodos e técnicas da felicidade, da sobrevivência ditosa nos incomparáveis discursos e realizações de que inundou a história, estabelecendo as bases para o reino de amor e harmonia, sem fim, sem dores, sem apreensões. Nunca reagiu o mestre, sempre agiu com sabedoria, jamais se permitiu ferir, deixou-se, porém, crucificar, nenhuma agressão de sua parte facultou-se, no entanto, ser agredido. Por onde passou, deixou concessões de esperança, bálsamo de reconforto, amenidade e paz. Seus caminhos ficaram floridos pelas alegrias e abençoados pelos frutos da saúde renovada. Rei Solar, fez-se servo humilde de todos, mantendo-se inatingido, embora o ambiente em que veio construir a vida nova para os tempos futuros. Repassa-lhe sublime trajetória. Busco. Faze uma pausa na terrível conjuntura em que te encontras e recorda-o. Para toda enfermidade, ele tem a eficiente terapia, para as calamidades destes dias, ele tem a solução. Ama e serve, portanto, como possas, quanto possas, quando possas. A terra sairá do caos que absorve e voltarão o ar puro, a água cristalina, a relva repousante, o trinar dos pássaros, o fulgor do sol e o faiscar das estrelas, em nome do Pai Criador e de Jesus, o Salvador perene de todos nós. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de dezembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.